Alicerce do Paraíso, volume 3, capítulo 2, Elevação da Espiritualidade, 2.3, Felicidade. Felicidade. Desde a antiguidade, todo ser humano almeja a felicidade por ela ser seu primeiro e último objetivo. Apesar de todo esforço, estudo e aperfeiçoamento para alcançá-la, quantas pessoas a conquistaram de fato? Não obstante essa constante busca, a maioria permanece desafortunada. A realidade é que as pessoas em geral acabam deixando este mundo sem desfrutar a alegria de ver a felicidade concretizada. Será então a felicidade algo tão difícil de se conseguir? Devo dizer que não. Todos sabem que a base da felicidade está na solução de 3 grandes problemas: doença, pobreza e conflito. Porém, como diz o ditado, falar é fácil, fazer é difícil. A maioria das pessoas acaba se resignando. Em tudo na vida, para cada efeito, existe uma causa. Evidentemente, a felicidade não foge a esse princípio. Sendo assim, o primeiro passo para resolver esse problema seria conhecer a causa. No entanto, como ele não consegue conhecer a causa, obviamente, é impossível concretizar a felicidade a despeito de todo o esforço realizado. Então, qual será a causa da infelicidade? Vou esclarecê-la. Desde os tempos antigos, dizem: o bem produz bons frutos e o mal, maus frutos. Realmente é uma verdade eterna. A partir desse princípio, o empenho em fazer o próximo feliz deveria ser a condição essencial para se alcançar a própria felicidade. O mundo, entretanto, está repleto de pessoas que buscam a felicidade apenas para si, indiferentes à infelicidade alheia. É realmente uma tolice querer colher felicidade semeando a infelicidade. É como a água numa bacia. Se a empurramos, a água vem para nós. Se a puxamos, ela se afasta. É nesse ponto que se vê o quanto a religião se faz necessária para a humanidade. A essência do amor cristão e da compaixão búdica é cultivar o sentimento altruísta de tornar o próximo feliz. Contudo, o ser humano dificilmente tem consciência de uma verdade tão simples. Para tanto, as divindades estabelecem diversas doutrinas, indicam critérios quanto à maneira correta de pensar, falar e agir, ensinam a existência do invisível e, por meio de seus representantes, conduzem as pessoas a uma fé verdadeira e sincera. No entanto, não é nada fácil salvar mesmo uma única pessoa. Isso é muito compreensível, uma vez que as pessoas em geral estão arraigadas no pensamento materialista por terem recebido uma educação que não acredita no invisível e dificilmente demonstram interesse no assunto. Passam a vida sofrendo, vagando em meio às trevas da desilusão e, no final, se tornam viajantes de uma jornada sem retorno. Realmente, a vida é sem sentido para a maioria. Se houver um meio de elas se tornarem verdadeiramente felizes em sua vida terrena, desfrutando de alegria, paz interior e vida longa, o mundo será realmente um paraíso em que a vida faz sentido. As pessoas, em geral, resignadas, talvez pensem: não tenho como ser feliz em um mundo cheio de sofrimentos como este. Entretanto, nós afirmamos que existe um segredo para se tornar feliz e ofereço a presente publicação como um guia para revelá-lo. Em 1º de dezembro de 1948. Segredo da felicidade. Quando eu falo em segredo da felicidade, as pessoas podem pensar que seja preciso recorrer a algum tipo de mágica, mas não é nada disso. É algo extremamente simples. Ainda assim, as pessoas não conseguem percebê-lo. Neste momento, ao observarmos a sociedade, quantas pessoas verdadeiramente felizes podemos encontrar? Talvez nenhuma.
Isso mostra que o mundo está efetivamente cheio de sofrimento. O fato é que ninguém está livre de fracassos, desemprego, doenças, pobreza, conflito, descrença e pessimismo. A realidade é que as pessoas estão sofrendo como se estivessem acorrentadas em uma prisão. Qualquer um que faça uma reflexão mais aprofundada irá deparar-se com a seguinte dúvida: se foi Deus, Criador do universo, que criou o ser humano, por que o faz padecer tanto? Por que será que não faz deste mundo um local com mais felicidade do que com infelicidade? Como essas interrogações permanecem sem respostas, vou tecer considerações a respeito. O bem e o mal existem desde a era primitiva, quando surgiu a espécie humana. Esta é uma verdade. Assim, o bem e o mal, de natureza antagônica, vivem em atrito e lutas constantes, sem jamais um predominar definitivamente sobre o outro. Ainda assim, pensando bem, foi em consequência do atrito entre ambos que a civilização atingiu o progresso atual, o que também é uma verdade. A respeito disso, muitos já me perguntaram: se Deus é amor e compaixão, não consigo entender por que permitiu ao ser humano praticar o mal e pecar para depois castigá-lo no juízo final. Se desde o início ele não criasse pessoas más, não haveria necessidade de julgá-las ou castigá-las, não é verdade? Parecem-me observações que fazem muito sentido e eu penso da mesma forma. Se eu tivesse criado o ser humano, poderia explicar facilmente. Uma vez que sou apenas uma existência criada, é óbvio que não consigo dar uma explicação definitiva. Se mesmo assim eu tiver que oferecer algum esclarecimento a respeito da vontade de Deus, teria que recorrer à imaginação. Portanto, vou deixar essa tarefa para quem tem tempo livre. O que importa para nós é a realidade, é ser feliz durante esta vida. Assim, antes de mais nada, o essencial é descobrir um método para alcançar a felicidade e praticá-lo. Como sempre venho afirmando, esse método consiste, basicamente, em fazermos os outros felizes. Existe uma excelente prática que venho adotando há muitos anos, com resultados maravilhosos. Foi com o desejo de ensiná-la que redigi o presente texto. Em suma, essa prática consiste em realizar o maior número de boas ações. Sempre que possível, procurar praticar o bem. Por exemplo, propiciar alegria ao próximo, pensando no bem-estar da sociedade. A esposa deve colaborar para que o marido possa trabalhar feliz e o marido, por sua vez, deve ser amável e procurar dar-lhe alegria e tranquilidade. É natural que os pais amem os filhos, mas devem fazer mais do que isso. Precisam utilizar-se da inteligência superior, pensar no futuro deles e, sem ser autoritários, orientá-los a respeitar os pais e incentivá-los a estudar com prazer. Além disso, na vida cotidiana, devemos sempre procurar suscitar esperança no coração das pessoas, independentemente de quem seja, tendo por base o amor e a gentileza, agindo com a máxima sinceridade. Aos políticos, cabe deixar de lado seus interesses pessoais e, colocando a felicidade dos cidadãos acima de tudo, tornar-se em todos os aspectos pessoas exemplares. O povo também deve se esforçar o máximo para praticar boas ações, utilizando a inteligência. Assim, aqueles que praticarem muitas boas ações, com certeza serão felizes. Já imaginaram que sociedade e que nação surgiriam se todas as pessoas se unissem para praticar o bem? Evidentemente, essa nação seria um modelo para o mundo e alvo do respeito universal. Consequentemente, sem sombra de dúvida, desapareceriam todos os problemas, surgiria o paraíso terrestre proclamado por nós, isento de doença, pobreza e conflito, e a felicidade das pessoas seria incalculável. No entanto,
Qual é a realidade do mundo atual? Ao contrário daquilo que acabamos de apresentar, por toda parte existem pessoas empenhando-se na prática do mal, mentindo, enganando e pensando sempre nos próprios interesses. Não seria exagero dizer que é uma sociedade de pessoas más. Assim, a felicidade mantém-se muito distante. E o pior é que, considerando normal um mundo infernal como esse, nem sequer pensam em reforma ou em algo do gênero. Além do mais, existe até quem atrapalhe nosso trabalho de transformar este mundo de sofrimento em paraíso. Essas pessoas se tornam infelizes por escolha própria, caindo em sofrimentos infernais. Sentimos que elas não passam de indivíduos tolos e são merecedoras de nossa piedade. Assim, oramos constantemente a Deus pela sua salvação. Para não me estender mais, gostaria de encerrar aqui, mas se analisarem bem o que explanei, poderão perceber que não é tão difícil tornar-se feliz. Em 1º de outubro de 1949. Destino e liberalismo. Como sempre me fazem perguntas sobre destino e predestino, vou explicar a seguir. O predestino é algo atribuído a cada pessoa em caráter definitivo e de maneira alguma pode ser alterado. Já o destino é livre, dentro de um limite estabelecido e, dependendo do esforço da pessoa, pode atingir o limite mais alto ou, ao contrário, decair ao mais baixo. O liberalismo, que hoje se tornou alvo da atenção das pessoas, é muito semelhante ao destino. Isto porque o verdadeiro liberalismo está sujeito a certas restrições. A liberdade ilimitada é impossível, isto é, a verdadeira liberdade é aquela que possui limites. Assim, quando o indivíduo ultrapassa estes limites, ele invade a liberdade do outro e vai na contramão da cultura. É a mesma lógica do caso daqueles que fracassam por ultrapassarem os limites do destino. Em 5 de setembro de 1948. Nós podemos mudar o nosso destino. Título anterior: Nós é que traçamos o nosso destino. Gostaria de escrever sobre o destino, mas é preciso que se saiba que as pessoas, muitas vezes, pensam que predestino e destino significam a mesma coisa. A diferença, no entanto, é radical. O predestino é algo que já está determinado desde antes do nascimento, ao passo que o destino pode ser definido pelo ser humano. Todos já devem ter vivido a situação de seus desejos e aspirações não se realizarem com facilidade. Isso se deve, como disse, aos limites do predestino de cada indivíduo, que já estão determinados e, evidentemente, não podem ser ultrapassados. Por conseguinte, seria essencial a pessoa conhecer claramente os limites de seu predestino. Todavia, isso é muito difícil, aliás, pode-se dizer que é quase impossível. O desconhecimento desse limite leva o ser humano a traçar planos superiores à sua capacidade e ter esperanças descabidas que o levam ao fracasso. Se nessas ocasiões ele se der conta disso, recuar e depois começar de novo, certamente o sofrimento será menor. Todavia, por não conhecer os limites do predestino, ele persiste a todo custo em seus planos, o que acaba aumentando seu fracasso. Evidentemente, isto decorre também pelo fato de se subestimar o rigor do mundo. Assim sendo, a maioria das pessoas falha nas tentativas de recuperação ou encontra empecilhos para recomeçar, só tomando consciência da realidade após amargas experiências. Felizes aqueles que conseguem despertar para isso, pois, lamentavelmente, há muitas pessoas que, mesmo chegando ao estado de extrema infelicidade, permanecem até a morte sem despertar para essa realidade. Referi-me ao destino das pessoas que não possuem uma fé. Nesse ponto, as que a possuem são diferentes. A esse respeito, devo abordar pelo aspecto espiritual
e dizer que todos os sofrimentos são ações purificadoras. Quando me refiro às ações purificadoras, poderão pensar que elas se limitam à doença, de forma alguma. Tudo o que nos traz preocupações ou sofrimentos são ações purificadoras. Por exemplo, ser vítima de fraude, de incêndio, de acidente, de roubo, passar por uma tragédia familiar, fracasso e prejuízo comercial, sofrer por conta de questões financeiras, conflito conjugal, contendas entre pais e filhos ou entre irmãos, desentendimento entre parentes e amigos, etc., tudo faz parte da ação purificadora. Já que normalmente as nuvens espirituais são eliminadas por meio do sofrimento, enquanto elas existirem, não há como escapar dele. Desta maneira, a condição absoluta para melhorar o destino é a redução das nuvens espirituais. No momento em que a alma se tornar purificada até certo grau, a purificação não será mais necessária. Dessa forma, a infelicidade se transforma em felicidade. Sendo esta a verdade, a boa sorte não se espera de braços cruzados, conforme afirma o ditado, mas sim purificando. Como já disse, se a fé é o meio para purificar a alma sem sofrimento, é óbvio que não haja felicidade de forma alguma para os descrentes. Entretanto, uma vez que existem diferenças no âmbito da fé, se ela não tiver uma força extraordinária, a verdadeira felicidade não será alcançada. Daí a necessidade de se reconhecer a Igreja Messiânica como uma religião que corresponde a essa condição. Em 25 de outubro de 1952. Bom senso. A verdadeira fé deve ter como foco não ferir o bom senso no falar e no agir. É preciso cautela com relação à fé baseada em ações excêntricas, discursos estranhos e possessões por divindades, muito comuns na sociedade. Entretanto, muitas pessoas tendem a dar mais crédito e a se sentir gratas a esses tipos de fé por não possuírem conhecimento espiritual. Isso é até compreensível, mas é preciso cuidado. Também é reprovável a fé que se julga superior às outras, que não se relaciona com pessoas de outros grupos religiosos. A verdadeira fé é aquela que crê que a missão da religião é salvar a humanidade e evita agir de forma exclusivista, sem se restringir ao próprio grupo. Basta observar o caso do Japão antes do fim da Segunda Guerra Mundial para entender o que quero dizer. Sofreu amarga derrota por ter visado apenas ao próprio bem e ficado indiferente à sorte dos demais países. Acredito que o propósito final da fé é a formação de seres humanos perfeitos. Evidentemente, não se pode esperar a perfeição do mundo, mas o aperfeiçoamento para consegui-la passo a passo é a verdadeira atitude de fé. Portanto, quanto mais a pessoa se empenha na fé, mais deve se portar como uma pessoa comum. Isto ocorre porque ela assimilou completamente a fé. A pessoa deve chegar a tal ponto que, sem dar indícios da fé que professa, causa boa impressão a todos, e seus atos e palavras sempre se baseiam no bom senso. No seu contato com os outros, assemelha-se à suave brisa da primavera. É modesta, gentil e deseja a crescente felicidade do próximo e o bem-estar da comunidade. Sempre afirmo: para ser feliz é preciso fazer o próximo feliz, pois a divina recompensa que disto provém é a verdadeira felicidade. Portanto, devem saber que buscar a própria felicidade com o sacrifício alheio significa provocar nada mais que um efeito contrário. Em 5 de setembro de 1948.